Na aula de hoje a gente vai aprender a utilizar o planejador de palavras-chave do Google Ads. Para quem não conhece ainda, é uma ferramenta muito importante que a gente tem dentro da plataforma e que serve principalmente para a gente validar as palavras-chave que a gente quer utilizar na nossa campanha, como também para nos ajudar a descobrir novas palavras-chave, ter novas ideias de palavras-chave também para a gente utilizar dentro das campanhas. Então ela nos mostra tanto volume de buscas, né, sobre as palavras-chave que a gente quer trabalhar, para a gente saber se tem demanda, se tem gente pesquisando, valores médios por clique que a concorrência está pagando, para a gente ter uma noção também do quanto a gente vai gastar com essas palavras-chave. Enfim, nos passa várias informações valiosas para nos ajudar na nossa estratégia. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a tela. Beleza, então estou aqui na visão geral da conta que eu vou utilizar. E para a gente chegar até o planejador, tá? É muito simples. A gente vai vir aqui, ó, em ferramentas e configurações, planejador de palavras-chave, tá? Talvez esteja recolhido aí para ti, esteja assim, né? Mostrando só o planejamento. Aí tu vai clicar aqui na setinha e vai abrir aqui o planejador de palavras-chave. Depois tu vai vir aqui em descobrir novas palavras-chave, tá? E é aqui que a mágica vai acontecer, né? A gente vai digitar aqui as palavras-chave que a gente quer descobrir, né? Se tem demanda e tudo mais. E aí, o Google vai nos mostrar todos os dados sobre essas palavras-chave e também provavelmente vai sugerir palavras-chave que tenham alguma relação com essas outras, né? Então, claro, tem que ter aquele cuidado, aquele filtro de lembrar sempre que o Google às vezes traz muitas ideias ruins, então nesse caso ele também vai te trazer ideias ruins, mas em alguns casos ele pode trazer algumas ideias boas para a gente poder utilizar, beleza? Bom, antes de colocar aqui as palavras-chave que eu quero fazer esse estudo aqui no planejador, eu vou mostrar aqui o exemplo que a gente vai utilizar nessa aula, tá? A gente vai seguir no exemplo da Rafaela Bloss aqui, né, que a gente usou na criação de campanha. Então, olhando aqui para a landing page dela, para os serviços que ela oferece, né, a gente criou uma campanha para divulgar a drenagem linfática e aí agora, de repente, eu quero criar uma campanha para divulgar os outros serviços que ela oferece, né? Liberação miofacial, massagem modeladora, massagem relaxante. Então, eu quero medir a pesquisa sobre esses serviços. Então, vou utilizar essas palavras-chave aqui relacionadas a esses outros serviços para ver qual que é a demanda e se vale a pena investir numa campanha ou não, beleza? Então, vamos lá, voltando aqui para o planejador, vou digitar justamente isso, né? Liberação miofacial em Porto Alegre, né? É importante sempre lembrar de manter a intenção de compra por trás, né? De não usar palavras genéricas, porque senão provavelmente tu vai estar torrando dinheiro, beleza? Então, liberação miofacial em Porto Alegre, daí dá um Enter, massagem modeladora em Porto Alegre, dá um Enter também, e massagem relaxante em Porto Alegre. Tá? Vou começar estudando sobre essas três palavras-chave aqui. Tá? E aí, assim, se tu não tem muita ideia de outras palavras-chave para o teu negócio, o que tu pode pesquisar aqui, tu pode colocar o teu site aqui, que aí o Google vai ler o teu site e vai te sugerir já algumas palavras-chave relacionadas ao teu site. E aí tu pode fazer esse estudo, fazer esse planejamento, ver se tem alguma que vale a pena, que de repente tu não pensou e que pode ser que se aplique para o teu negócio, tá? Ou então clicar aqui em começar com um site e fazer o mesmo processo, beleza? Mas o melhor mesmo é já chegar com algumas ideias aqui para colocar, porque geralmente as nossas ideias são melhores que as do Google, tá? E, inclusive até aqui, ó, o Google até dá uma dica boa, né? Dizendo pra gente evitar termos muito específicos, porque provavelmente vão ter pouco volume, mas de qualquer forma, essa dica aqui, na verdade, eu recomendo não levar tão ao pé da letra, tá? Mesmo que seja muito específico, coloca aqui para ver se tem demanda. Ou evitar termos genéricos, daí eu concordo bastante, né? Porque termos genéricos, provavelmente tu vai estar torrando muito dinheiro se tu for usar nas tuas campanhas. Algo que a gente já falou bastante aqui ao longo do curso. Então aqui, ó, por exemplo, entrega de comida é melhor do que comida para uma empresa de entrega de comida, obviamente, né? Então, evitem ser genéricos aqui, tentem ter essa intenção de compra por trás e ser mais específicos, beleza? Bom, aí aqui eu só vou trocar o local, né? Porque tá a nível Brasil, né? Ou seja, ele vai mostrar dados de pesquisa com base no país inteiro, e não é o que eu quero, eu vou anunciar só para Porto Alegre, então só me interessa os dados de Porto Alegre, né? Senão eu vou estar me iludindo aqui com dados no país inteiro, que obviamente vão trazer muito mais dados do que uma cidade só, né? Mas eu tenho que colocar aqui a região que eu consigo atender, então vou colocar Porto Alegre. Selecionar aqui, salvar. Beleza, agora ele só vai mostrar dados de Porto Alegre. E clico aqui em ver resultados. Aí, primeiro ele vai nos mostrar em gráfico aqui, né, por mês, a quantidade de pesquisa e tudo mais, mas o que eu recomendo mesmo é olhar a tabela aqui de baixo, que é mais explicativa, tem mais informações, tem colunas que a gente pode personalizar e é melhor de analisar, tá? Então, a gente vai modificar essas colunas para deixar o que realmente só interessa, na minha opinião. O que interessa para mim é média de pesquisas mensais, quero saber o volume de pesquisas, lance na parte superior da página, lance na parte superior da página também, né? Tanto os menores valores quanto os maiores valores, já explico a diferença. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Concorrência. E é isso. Essas 4 colunas aqui que eu recomendo utilizar, beleza? Vou aplicar e aí fica menos poluído, né, visualmente aqui para a gente poder analisar. Então deixa eu descer aqui a barrinha do lado.
Tá, beleza, carregou aqui. Tá dando uma travadinha, né? Google Ads às vezes dá algumas travadas assim. Mas beleza, então aqui as 4 colunas que eu quero analisar. Então vamos lá, só para explicar rapidinho sobre essas colunas. Primeira delas, média de pesquisas mensais, acho que não tem nenhum mistério, né? Aqui é a quantidade de pesquisas por mês, em média, por cada palavra-chave que eu coloquei aqui. Tá? Então o Google ele seleciona um período aqui de mais ou menos um ano, faz uma média aí com base em todos os meses do ano para saber o quanto de pesquisas mais ou menos tem cada uma dessas palavras. Depois tem essa aqui, que é o lance na parte superior da página, menores valores, ou seja, o quanto os 4 primeiros resultados estão pagando em média por clique por essa palavra-chave. Depois tem o lance na parte superior, maiores valores, que aí geralmente é o que o primeiro colocado está pagando em média por um clique. Tá? E aqui eu já queria destacar bem isso, deixar bem claro que muita gente mira na primeira posição, que é sempre estar em primeiro, só que na maioria dos casos o primeiro colocado vai pagar mais, né? Vocês vão ver aqui também, o lance na primeira posição ele costuma ser mais caro, obviamente, e não vale muito a pena, tá? Na maioria dos mercados não vale a pena pagar mais só para aparecer em primeiro, porque o comportamento das pessoas, da grande maioria, eu pelo menos sou assim, acredito que talvez tu também, é clicar nos 2, 3, às vezes 4 primeiros anúncios que aparecem, e aí depois é o site que vai definir com quem a pessoa vai entrar em contato, vai fechar, qual que vai passar mais credibilidade. Geralmente é o site, a página, o destino final que a pessoa é direcionada, que define quem que vai levar o contato dessa pessoa. Então, às vezes, a galera acaba gastando muito mais só para aparecer em primeiro, só que o site dela é pior do que o concorrente, então o concorrente vai pagar menos por esse clique e a pessoa vai acabar entrando em contato, fechando com o concorrente, que pagou menos no clique do que o primeiro colocado. We asked for pocket money. Então, na minha opinião, na maioria dos casos não vale investir tanto para ficar em primeiro, né? Vale mais a pena colocar um valor aqui para brigar pelos 4 primeiros resultados, aparecer lá em cima, porque as pessoas vão acabar clicando em todos os resultados e aí com menos investimento tu consegue mais cliques. Se o teu site for bom, teu resultado pode ser até melhor do que o primeiro colocado. Beleza? Então só para fazer esse disclaimer aqui e vamos voltar aqui para o planejador, tá? Então a gente tem esses 2 valores, 4 primeiros resultados e geralmente o do primeiro resultado só. E por fim, uma coluna relacionada à concorrência, tá? Só para dizer se é uma palavra-chave concorrida, né? Se a concorrência é baixa, média ou alta. Ou seja, se tem bastante gente anunciando essa palavra-chave, se tem pouca gente ou se não tem praticamente ninguém. Então beleza, vamos analisar aqui as palavras-chave que eu selecionei. Bom, das palavras-chave que eu coloquei aqui, liberação miofascial em Porto Alegre, exatamente dessa forma, ele não me trouxe nenhuma informação. Pode ser um indício de que esse termo pesquisado dessa forma não tenha muita pesquisa, não tenha volume, enfim, o Google não conseguiu me trazer nada aqui relacionado a isso. Já a massagem modeladora em Porto Alegre, ele me mostrou aqui que tem mais ou menos 50 pesquisas mensais por mês, tá? Em Porto Alegre. Então, é um número relativamente legal, tá? Tem gente que acha que é pouco, que às vezes aparece 20, 30, as pessoas acham que é pouco também, mas depende muito do quanto tu tem para investir também. Se o teu orçamento é curto, é pequeno, por exemplo, R$15 por dia, R$20 por dia, não tem por que tu querer mirar só em palavras-chave que tenham muita pesquisa, porque o teu orçamento é curto, não vai dar conta de todas as pesquisas. Então, às vezes, com 10 pesquisas mensais só, de média, dá tranquilamente para trabalhar com orçamentos mais curtos. Então, por exemplo, se tu tem 20, R$15, R$30 por dia, e a palavra-chave que tu escolheu tá apontando aqui que tem uma média de pesquisas mensais só de 10, dá para tu testar, tá? Dá para tu testar porque provavelmente esse volume é um pouco maior e pode ser que gaste todo o teu orçamento, já que o teu orçamento é curto. Aí, claro, é teste, né? Se tu colocar para rodar, ver que não tá gastando todo o orçamento, tá tendo poucas impressões, aí tu vai ter que dar uma ampliada, mas dá para começar tranquilamente a fazer esses testes. Não precisa querer um monte de pesquisas aqui, beleza? Então essa aqui, com 50 pesquisas mensais, tranquilamente daria para trabalhar. O lance para aparecer entre os 4 primeiros ali tá girando em torno de 71 centavos, né? Então é legal também, até pra gente fazer um cálculo aqui, abrir aqui a calculadora. Por exemplo, digamos que eu tenha R$20 por dia para investir nessa palavra-chave aqui, massagem modeladora em Porto Alegre. E ela está custando em média 71 centavos. Eu vou fazer o meu cálculo aqui, 20 dividido por 71. Eu conseguiria em média aí, ó, quase 30 cliques por dia. Né? Somente com R$20 por dia eu poderia conseguir 28 cliques por dia. É um número bem bacana, então é um orçamento que daria para trabalhar tranquilamente, né? Se realmente esse fosse o custo. Já na primeira posição, se eu quisesse ficar sempre na primeira, né, pagasse R$2,66, então dá para ver que nesse caso aqui é um valor bem mais expressivo. Aí eu vou dividir os 20 por 2,66. Então nesse cenário eu teria só 7, 8 cliques por dia. Então percebam a diferença, né? Se eu quiser sempre ficar em primeiro, pagar sempre o valor do primeiro, do que se eu pagar o valor do segundo, terceiro, quarto. Eu conseguiria 20 cliques a menos por dia. Então isso pode fazer muita diferença, né? Porque quanto mais cliques a gente conseguir, desde que sejam cliques qualificados, maior a nossa chance também de converter, de realizar conversões. Então, por isso que a gente bate bastante nessa tecla de se preocupar mais em ficar lá em cima, mas não necessariamente em primeiro. Então, voltando aqui, massagem modeladora está custando mais ou menos
71 centavos ali para aparecer entre os 4 primeiros e 2,66 é o que o primeiro colocado está pagando em média por clique para essa palavra-chave, tá? A concorrência nesse caso tá média. É uma concorrência média, então tem gente anunciando, mas não é uma concorrência alta, não é tanta gente assim que está anunciando. Então é um indicativo bom aqui de que seria uma palavra-chave que seria bem interessante trabalhar caso eu queira criar uma campanha para massagem modeladora. Isso pode nos ajudar até a pensar em, de repente, posso criar uma outra landing page, uma outra página só sobre massagem modeladora, que pode ser interessante, é uma palavra legal de trabalhar, beleza? Massagem relaxante em Porto Alegre também, tem muito mais pesquisas, né? 480 pesquisas mensais, um número bem mais alto. É realmente um serviço mais pesquisado, né? Massagem relaxante, do que massagem modeladora, que é algo mais específico. Então é normal ter um volume mais alto e também é uma palavra-chave mais barata, Em média, o pessoal está pagando 50 centavos, né, 49 centavos para aparecer ali nas 4 primeiras posições e 1,83 para aparecer na primeira posição, tá? E a concorrência nesse caso é baixa. Até me surpreendeu isso aqui, porque geralmente quando a concorrência é baixa, pode ser duas coisas, né? A gente pode enxergar por um viés mais otimista ou por um viés mais pessimista, né? O famoso copo meio cheio ou copo meio vazio. Se a concorrência é baixa, pode ser que o mercado, né, os concorrentes já testaram e não é uma palavra-chave que dá muito resultado, então acabaram desistindo, muita gente saiu fora, parou de anunciar porque estava gastando e não estava tendo retorno, ou então pode ser que ainda não tenha sido testada essa palavra-chave, né, e que a gente tem um oceano azul pela frente para testar e para ver se funciona a nossa palavra-chave. Então, dá para chegar por esses dois viés. Nesse caso aqui, eu acredito que daria para testar para a gente ver o tipo de resultado também. Porque é uma palavra-chave que tem pesquisa, uma palavra-chave barata, com intenção de compra, né? Massagem relaxante em Porto Alegre. Quem pesquisa por isso é porque quer contratar um serviço em Porto Alegre, né? Diferente de uma pesquisa só de, por exemplo, massagem relaxante, ou só massagem. Às vezes pode ser um estudante querendo estudar mais sobre, querendo informações, e não necessariamente contratar o serviço, tá? Então, por isso que a gente coloca esses complementos aqui. Beleza? Então, ambas as palavras-chave aqui daria para a gente fazer alguns testes, né? Criar uma campanha nova e focar, porque tem indicativos legais aqui para a gente trabalhar. E aí aqui abaixo, o Google nos traz mais ideias. Então, ele trouxe aqui, por exemplo, liberação miofacial Porto Alegre. Aí tu pode estar te perguntando... Mas não é exatamente o que tu colocou aí? Como é que não apareceu ali em cima e agora apareceu como ideia? Porque tá diferente aqui, tá? Eu coloquei liberação miofacial em Porto Alegre. Aqui apareceu só liberação miofacial Porto Alegre. Então até isso muda no planejador, tá? Por isso que a gente não pode levar tão ao pé da letra essa média de pesquisas mensais, tá? Porque geralmente esse número é ainda maior. Aqui ele só está mostrando a média por quem pesquisa exatamente por esse termo. Mas, quando a gente cria uma campanha e usa a correspondência de frase, por exemplo, que é a que a gente costuma usar, o nosso anúncio vai aparecer tanto para essa pesquisa aqui, contendo o em Porto Alegre, quanto para essa aqui, massagem modeladora Porto Alegre, digamos, né? Aqui está relaxante, mas só para a gente seguir no exemplo da modeladora, massagem modeladora Porto Alegre. Se a pessoa pesquisar sem o em, vai aparecer igual. Então a gente pode somar aqui a média, tá? De um com o outro, que a gente vai ter um número mais próximo à realidade aí da média de pesquisas mensais. Então por isso que não dá para levar tão ao pé da letra, né? Se tem só 10, por exemplo, da forma que tu escreveu, mas tem mais 20 de uma forma um pouquinho diferente, mas que ativaria o teu anúncio também, tu já tem aí 30 pesquisas mensais, beleza? Então esse número aqui é pra gente ter uma noção, mas é bom lembrar que provavelmente esse número é ainda maior. Bom, então aqui ele me mostrou a liberação miofacial Porto Alegre, tem uma quantidade bem grande também de pesquisas, 260, um custo de 78 centavos para aparecer entre os 4 primeiros, 2,38 para aparecer em primeiro, concorrência média. Também daria para trabalhar tranquilamente. Massagem relaxante Porto Alegre, praticamente igual aqui em Porto Alegre, né? Aí depois já viajou um pouquinho, né? Já começou a mostrar palavras relacionadas a curso de liberação miofacial. Então aí que eu digo que o Google dá uma viajada na maionese, né? Nesse caso a gente não oferece curso, então não teria por que anunciar essas palavras-chave, mas de qualquer forma ele encontrou uma relação ali e nos mostrou dados sobre essas palavras também. Aí tem outros termos aqui também que ele nos mostra. Enfim, tem até mais aqui, se eu quiser aumentar as linhas, tem mais palavras-chave. Então é legal dar uma olhada aqui nas ideias também para de repente pegar algum insight, alguma ideia que tu possa utilizar, beleza? Então nesse caso aqui, validei essas 3 palavras-chave, daria para criar campanhas sobre esses 3 serviços tranquilamente que teria demanda, não são valores altos, então pode ser interessante de anunciar. Beleza? Então o planejador de palavras-chave, só para reforçar, é justamente para isso, né? Para a gente validar a palavra-chave que a gente já está trabalhando ou que a gente está pensando em trabalhar, ou então para pegar novas ideias de palavras-chave que a gente talvez não tenha pensado ainda, mas que podem ser interessantes, né? Então, inclusive, se tu criou a tua campanha, ela não está rodando, ou está rodando muito pouco, não está tendo muitas impressões, e tu ainda não usou o planejador, vem aqui, coloca a palavra-chave que tu está usando, vê se realmente tem demanda, vê quais são os valores, de repente tu definiu
um limite de CPC muito baixo, né, muito abaixo do que está sendo mostrado aqui, tu tem que reconfigurar esse limite com base num valor mais realista, ou de repente tu precisa adicionar mais palavras-chave, testar outras palavras-chave. Então o planejador ele é muito bom para isso, beleza? Então por hoje era isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!